Olá, eu sou o Chicão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje com um formato diferente, eu vou trazer uma lista de livros que eu comprei, que eu ganhei ao longo desses meses, né? Então eu deixei eles separados justamente para trazer para vocês. E aí provavelmente muitos vão aí entrar na leitura, na lista de leitura para 2022 e outros infelizmente vão ficar aí para 2023 e para frente, né? Entra naquela lista de livros que vai demorar para me ler, mas tá aí na estante, né? Sempre é bom ter boas opções, sempre é bom ter boas opções na estante e eu vou trazer essa lista para vocês. Então o primeiro livro que eu trago aqui para vocês é o Cuco, né? Esse livro aqui eu acabei adquirindo esse livro aqui mais pelo contexto, né? Mais pela história, né? Então, na verdade eu não conheço muito, nem li a sinopse desse livro direito, mas eu achei interessante a premissa da história e esse eu confesso que eu comprei pela capa. Eu vi a capa, gostei, vi a história, li um pouco a premissa da história e vi que vai contar a história aí de uma mulher que ela acaba invadindo uma outra família, né? Então o Cuco ele tem isso, né? O passarinho, né? O passarinho Cuco ele invade outros ninhos e toma conta de outros ninhos, né? Então vai acontecer alguma coisa mais ou menos desse sentido dentro dessa leitura, dentro dessa história, né? Então comprei mais pela capa, mas é um livro que vai entrar aí vai demorar um pouquinho para me ler, talvez, mas é um livro que eu acabei adquirindo, né? Bom, antes de começar a dar continuidade na lista, né, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Eu sou um leitor que eu leio um livro por mês, né, mais ou menos. Aqui está uma lista de livros que eu li esse ano, né, então eu já li 10 livros esse ano. E eu tenho esse hábito de leitura de um livro por mês, né, até que mesclar um pouco com família, trabalho, né, então os hobbies. Então a gente não sou um leitor daqueles que lê 120 livros por ano, né, 10 livros aí por mês, né? Então eu sou um leitor que eu leio aí na média de um livro por mês. Eu acho que é a quantidade razoável que eu vou conseguir ler mesmo e ler devagar, ler tranquilo, ler nas horas ali que eu tenho ali entre uma aula e outra, então eu consigo estar lendo. Em casa, né, é um pouco mais difícil, né, porque já chego tarde, tenho bebê, então fica um pouco mais difícil ler em casa, mas no trabalho eu consigo ler aí entre uma aula e outra, intervalo de uma aula e outra eu consigo estar lendo. Mas é isso, e a estante já tem alguns livros que eu preciso ler ainda, né? E alguns livros que tá chegando, que são esses que eu estou mostrando para vocês, né? Na pandemia, logo quando no ano 2020, né, ali no metade de 2020, vamos dizer assim, eu quase que eu zerei os livros que eu precisava ler na estante, e foi até quando eu li A Corrente, o Instituto do Stephen King, os Edgar Allan Poe que eu tinha aqui. E aí eu quase zerei a estante e eu fiquei preocupado. Falei, nossa, tô zerando minha estante, eu preciso correr atrás de livros. Então eu comecei a frequentar sebos e frequentar lugares que vendem livros usados, e aí foi que eu comecei a comprar esses livros aqui. A maioria que está aqui são livros usados mesmo, tá? Então são livros que já passou de um tempo, que já não está mais aí nesse auge do livro, né? Então são livros aí que eu fui adquirindo em sebos mesmo, né? São livros novos, né? Você vai ver que são livros novos, mas são livros que você consegue adquirir aí num preço bom, né? É um preço mais em conta. Claro que eu pretendo comprar livros novos para apresentar aqui no canal também, como o Torto Arado, como próprios novos do Stephen King que estão lançando aí, mas por enquanto tem esses livros aqui que tá chegando, né? São livros que eu ganho e livros que eu compro também, então essa lista eu vou trazer para vocês, certo? E continuando, o próximo da lista é A Rainha Vermelha, né? A Rainha Vermelha eu tenho aí vi bastante reviews, né? Vi bastante comentários na internet sobre esse livro, né? Então é um livro que também comprei por curiosidade, né? Eu sei que ele não são vários livros, né? Então esse aqui é apenas o começo da história e aí eu quero, né, se aprofundar mais sobre esse livro. Claro que esse aqui também vai demorar um pouquinho para me ler, é um livro que está entrando na estante, mas vai demorar um pouco para mim poder pegar ele mesmo assim nesse livro, né? Mas está aí dentro da estante também. Provavelmente vai ficar aí para mais um ano para frente aí, mas está aí na estante para a gente ter boas opções, né? Bom, mais A Conspiração Franciscana, né? Então esse é um livro que vai contar um pouco sobre literatura, a história um pouco mais
de história, né? Vai se aprofundar um pouco na história. É o tipo de literatura que eu gosto, né? Que tem contexto histórico, né? Então que mescla ali ficção com um contexto histórico real, né? Que aconteceu. Se passa em 1230, né? Essa história se passa em 1230, né? Então também vi bastante comentários bons, bastante comentário positivo sobre essa obra, e é uma delas que eu vou ler. Provavelmente esse aqui entra um pouco ali num patamar ali de querer ler ele em 2022, né? O próximo da lista é 1889, né? Do Laurentino Gomes. Eu tenho já o 1808 e o 1822 e me faltava o 1889, né? Então são três datas aí, são três datas chaves, né? São três datas aí importantes para a monarquia brasileira, né? Para a monarquia portuguesa, depois brasileira, né? Se falando de Dom Pedro II. Então a gente tem as três fases da monarquia no Brasil, né? Então tem a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, tem em 1822 a independência do Brasil e em 1879, né, a derrubada da monarquia pela república. Então a gente tem a história completa da monarquia por esses três livros do Laurentino Gomes. É um livro de não ficção, né? Também é uma parte de história que eu gosto bastante, essa parte da monarquia, né? Então é um livro que provavelmente eu vou pegar os três para ler numa tacada só, né? Eu já tenho eles aqui na estante, já li o primeiro, né? 1808, né? O 1808 já li, tá aqui na estante, mas aí eu quero ver se eu consigo agora pegar eles os três e ler numa tacada só os três. Provavelmente entra para a leitura de 2022, ainda não sei, mas tá ali dentro dessa esperado, né? Bom, aí depois eu tenho A Mão Esquerda de Deus, né? A Mão Esquerda de Deus é outro livro aí que entrou aí na lista através de ver comentários de outros booktubers também, né? Então eu sei que também passa a ser, ali tem um contexto mais religioso e tal, mas é um livro de ficção também, mas é um livro que eu tô com uma curiosidade para ler ele, mas não sei se eu pegaria ele em 2022 ainda, né? Talvez ele fique um pouquinho mais na estante aí, vai amargar um pouquinho mais a estante, mas tá aí, temos boas opções na estante, como eu disse, né? Então, o importante é isso, é você ter boas opções. Quando você for ali na estante, você saber que você tem boas opções para poder ler. O próximo da lista é O Azarão, do Marcos Zusak. Ele é o mesmo aí, escritor, né? O mesmo autor aí da Menina que Roubava Livro. E do Eu Sou o Mensageiro, né? Os dois estão aqui. A Menina que Roubava Livro e Eu Sou o Mensageiro, né? Eu comprei também mais pelo escritor mesmo, né? Mas assim que eu coloquei no Instagram lá, que eu tinha comprado esse livro, né? Aí vem a dica, né? Se vocês aí não me seguem no Instagram, eu tenho Instagram lá. Vou colocar aqui embaixo aqui, né, o Chicão, né, ou a história por trás da literatura também. Bom, eu comprei mais pelo autor, que eu já conheço a escrita dele, né, então é um livro curtinho, é um livro pequenininho, né, um livro que provavelmente aí eu vou ler ele entre esses livros maiores que tem, né, esses livros que eu leio às vezes 500 páginas, 600 páginas, eu vou colocar um pequenininho para dar uma aliviada. Esse aqui é certeza que entra na lista de 2022, tá? Então esse aqui é certeza que entra na lista de 2022. Bom, o próximo que eu adquiri foi esse aqui da George Morris, né? Da George Morris. O Paris para dois, né? Riscado e Paris para um, né? Então, na verdade, é um livro de contos, né? Então eu já tenho alguns livros dela aqui. Mas eu optei por comprar esse justamente por ser um livro de contos, né? Então eu não sei como que seria a escrita dela como conto, né? Como romance eu já tenho ali, já li né, dela, mas o livro de contos não. E contos é uma coisa gostosa de ler, conto é curtinho, né? Conto é direto, né? Então a gente consegue aí ler também. É um livro também curtinho, pequenininho, então esse provavelmente eu vá também pôr para 2022, talvez. Esse aqui é um pouco de dúvida ainda, mas tá na lista aí, quem sabe, né? Bom, outro livro que eu adquiri aí pelo escritor, né? No caso escritora, o Lugares Escuros, né? Lugares Escuros. Então, o Lugares Escuros ele é da mesma escritora do Garoto Exemplar, né? O que acontece? Eu gostei muito do Garoto Exemplar.
Gostei muito de como ela levou a história até chegar no desfecho final. E aí por isso foi que eu adquiri esse livro também, né? Então, não sei muito da premissa desse livro, mas também tem comentários bons e provavelmente vou estar pegando ele em 2022 também, tá? Provavelmente entra aí na lista de 2022. Outro que vai entrar para 2022 com certeza é Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Bom, eu vou deixar um link aqui do vídeo do Sombra do Vento, né, que eu li. Carlos Ruiz Zafón foi para mim uma ótima, vamos dizer assim, recepção eu tive do Carlos Ruiz Zafón, né? Então eu li O Sombra do Vento, né? Foi o livro que eu transitei entre 2020 e 2021, né? Então foi o livro que virei o ano lendo, mas foi um livro que, assim, para mim foi espetacular. A escrita muito boa, uma escrita bem envolvente, uma história fascinante e é claro que... o pivô passando. É claro que eu vou continuar lendo o Jogo do Anjo, os outros livros, né, que completa aí a saga do Labirinto do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? Então eu vou estar seguindo essa saga aí, mas no meio eu vou colocar o Marina, né? Eu tenho também o Príncipe da Névoa também que eu adquiri, que provavelmente eu vou estar colocando também dentro desse 2022, quem sabe? Então eu vou ler bastante coisa talvez aí do Carlos Ruiz Zafón, né? Bom, outro que eu coloquei aí é Agatha Christie, né? Então é aí uma das escritoras que eu tenho muito carinho, né? Foi até por onde eu comecei a ser leitor, foi uma das que me levou a gostar de literatura, né? Então Sidney Sheldon, Agatha Christie, Stephen King, né? Em outros de suspense, né? Eu gosto muito de literatura de suspense, thrillers e suspense. E aí a Agatha Christie ela entra dentro desses favoritos, né? E esse aqui é um livro de contos também, então são vários contos aí, se eu não me engano são 9 contos, então são contos curtos, né? E é legal que tem também aí um pós-fácil, né? Dizendo aí onde foi publicado, que ano foi publicado, cada conto, né? Então isso é legal também para a gente poder enriquece um pouco mais o livro, né? Não é só os contos em si, então tem também todo aí onde foi publicado, que ano, né? Toda uma explicação aí sobre o conto. Então achei legal, é um livro que provavelmente vai entrar para a lista de 2022 e provavelmente vai ser leitura aí obrigatória aí do canal, vou trazer para vocês aí qual foi a impressão de ter lido esse livro, né? Bom, outro livro que chegou também, é um livro que bastante gente comentou no Instagram quando eu postei, é o Noturno, né, do Guilherme Del Toro. Bom, Guilherme Del Toro, né, que faz o Labirinto do Fauno, né, ou os outros também, né. Então Guilherme Del Toro, né, com parceria com outro escritor, escreveu esse Noturno. Na verdade é uma trilogia, né, chama Trilogia da Escuridão. Esse livro aqui vai contar a história de vampiros, né, e pelo que eu li um pouco da sinopse ali do livro, na verdade um apocalipse vampiro. Não é um apocalipse zumbi, é um apocalipse vampiro, né, então o vampiro vai começar a se dizimar começa ali por Manhattan, né? Em horas Manhattan vai ser destruída, em um mês Estados Unidos vai ser destruída, em 2 meses o mundo todo. Então provavelmente vai contar aí uma pandemia vampiresca, né? Então é o primeiro, né, da trilogia. Eu interessei pela história. Quando eu postei lá no Instagram também muita gente gostou, muita gente comentou. Então é um livro aí que também entra aí talvez 2022. Não sei ainda, né? Esse aqui ainda vou ficar um pouquinho meio aí, ainda com o pé atrás por causa dos outros livros que eu preciso adquirir, né? Mas tá aí, é uma boa opção também, vai ficar na estante, né, para ler. E aí, na sequência, né, nós temos então A Mão Esquerda da Escuridão. A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula Le Guin. Bom, esse aqui dispensa comentário, né? É uma ficção científica muito comentada na internet também. É um livro que tá bem velhinho a capa, né? Mas ele tá em boas condições, é só a mesma capa que ele tá um pouquinho, né, sujinha, mas já limpei, passei álcool, tudo, mas o que acontece? Então ele é um livro de ficção, né? Eu tenho poucos livros de ficção, eu até gosto um pouco ficção científica, né? Eu até gosto um pouco de ficção científica, mas não é muito a minha praia. Eu gosto mais de contexto histórico,
mais dessa parte que conta um pouco sobre história, que mescla um pouco ali na história, da história real, né? Que se mistura com a história real. Mas ficção científica também é legal, eu pretendo me aprofundar mais nesses tipos de literatura, e esse aqui chegou para mim, provavelmente entra aí na lista aí, dos livros de 2022, esse provavelmente. Dentro desse contexto histórico, então, não poderia faltar então O Último Reino, de Bernard Cornwell. Esse aqui é uma, se eu não me engano, são as Crônicas Saxônicas, né? Eles são 12 livros, né? Então são 12 livros, esse aqui é o número 1, né? O livro número 1. Eu tenho mais dois aqui na estante, que é o 9 e o 2, né? Na verdade eu compro, como eu compro aí de sebo, né? Quando eu compro em livros usados, eu vou comprando fora da ordem mesmo. Depois eu vou juntando e conforme eu vou fazendo aí uma sequência, eu vou lendo através da sequência. Por enquanto eu só tenho esse aqui, que é o 1, né, que chegou, e tinha já o 2 e o 9 na estante, né, que eu ainda não li, mas claro que eu não li, porque não tem a sequência. Esse aqui com certeza eu vou demorar um pouco para ler ainda, porque eu vou né, fazer a coleção praticamente quase completa, ali mais de 50% dos livros, ou seja, se eu tiver 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu já começo a leitura dele. Aí eu que corro atrás para adquirir os outros, né. Mas se eu tiver a sequência ali dos 6 livros, já começo a ler, né. Então vai ficar na estante. Ele tem uma capa muito bonita, né? Uma capa que ela se soma, né? Se você pegar aqui o livro 2, é uma capa que ela vai... os 12 livros, se você colocar ele na sequência, ele forma um desenho linear, né? Um desenho de capa linear. Então é muito bacana essa ideia, né? Então é um livro que está aí na estante, né? Esse é o 2. Né, também está novinho, né? Então, também esses livros todos eu, como eu disse, adquiro aí em sebos ou ganho de amigos, né? De amiga, tem a Ju aí, que é uma amiga do canal que sempre me presenteia com livros. Eu tenho a minha prima que também sempre me presenteia com livros, né? Então são livros que vão chegando e eu vou guardando. Esses são os que eu separei de meses, né, desse ano, que eu deixei separado justamente para fazer esse vídeo de um formato diferente, né, um formato mais para explicar os livros que vem chegando e que provavelmente possa entrar aí para 2022, né. Bom, um que pode ser que entre para 2022 também é O Homem de Giz, né. Então O Homem de Giz eu tenho ele em e-book, né, alguns livros desses aqui, a maioria eu tenho em e-book também. Mas eu falo assim, não, se eu tiver o físico, eu vou ler o físico, né? Eu não tenho muito esse negócio de e-book, não gostar de e-book, né? E-book também é bom, né? Desde que você tem essa mistura aí dos dois, né? Você pode ler um pouco de e-book, pode ler um pouco de físico, sem problema nenhum. Eu acho que o e-book veio para facilitar, né? A tecnologia veio para facilitar, né? Bom, o Homem de Giz era outro que eu estava muito afim de ler, então provavelmente entra aí numa expectativa aí de 2022 mesmo, né? O Homem de Giz, eu tenho uma história engraçada com ele, né? Porque eu, quando cheguei em São Paulo, eu até mandei essa foto desse livro aqui para um amigo meu, amigo de infância, né? E ele falou assim para mim, pô, fizeram um livro seu, né? Seu livro? Você já tá fazendo o seu livro? Eu falei, não, não é meu livro, né? Não é meu livro, não. Não é meu livro, não. Mas por quê, né? Então, que quando eu cheguei em São Paulo, eu vim do Paraná, né, um moleque, e eu ia contar a história para eles de como era lá no Paraná, como eu brincava e como era a infância no Paraná. Eu pegava pedra de gesso, de construção, pedra de tijolo de construção lá que tinha próximo das nossas casas lá, e ficava desenhando na rua, né, fazia os desenhos na rua de como era a cidade, onde era tal lugar, onde a gente brincava e tal. Então eu sempre contava história, né? Desde essa época eu já contava história, mas aí eu contava história através disso, né? Através dos desenhos na rua. E aí o Homem de Giz, né? Conta mais ou menos algo parecido, dos bonequinhos de giz na rua e tal. Mas mais pra frente a gente vai fazer uma resenha sobre ele, eu vou ler. Esse aqui entra provavelmente na lista de 2022 também, junto com Azarão, né? Então esses aqui, Agatha Christie, então provavelmente esse aqui vai entrar na lista. Claro que a lista de 2022 vai ser uma lista grande, como eu vou pôr aqui a lista de 2020, né, 2021, aliás, vou colocar a lista de 2021, é uma lista de muitos livros, mas eu acabei lendo só esses aqui por enquanto, né, então eu ponho muitos na lista, mas aí vou pegando conforme vai dando, assim, tipo, como diz assim, é muito aleatório, né, conforme eu vou achando que eu tenho que pegar, eu vou pegando, eu ponho bastante livro na lista, depois eu vou vendo qual que é a vibe do momento lá e eu vou decidindo o que realmente eu vou ler, né. Bom, depois eu tenho o
o último da lista que eu vou mostrar para vocês aqui é o Contagem Regressiva do Ken Follett. Bom, esse aqui nem preciso dizer, né? Esse aqui ele trabalha ali história baseada na Guerra Fria, espionagem, Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho aqui alguns livros já dele, né? Que eu já li, e tem também os que eu ainda não li, que são os grandões deles aqui que eu não li ainda, que eu não li. Mas Ken Follett agrada bastante a literatura dele justamente por isso, por entrar dentro desse contexto histórico, né? Então ele vai basear os personagens dele dentro de coisas que realmente aconteceu, né? Então, Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial. Então ele vai ter ali espiões, né? E tudo que se desenvolve dentro desse contexto aqui desse livro. Bom, mais um livro aí para 2022 com certeza, né? É claro que aqui na estante tem alguns livros ainda que eu não li que eu vou pôr para 2022 também. Mas por enquanto é esses que veio e chegou. Já chegou mais, tá? Então depois eu faço um outro vídeo com mais uns, inclusive livros bons, hein? Livros que eu tava querendo muito, mas aí vai entrar para um próximo vídeo para não ficar muito comprido esse vídeo também, né? Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa lista. Vou convidar vocês a participar aí do Instagram, né? Lá a História por Trás da Literatura, Chicão, que eu vou deixar aqui embaixo. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva para receber mais vídeos, né? Eu vou tentar trazer um vídeo por semana, é um pouco difícil para mim, até pelo que eu falei dos meus horários, do meu trabalho, mas eu vou tentar trazer aí o máximo aí de vídeos, né? Na sequência, para poder estar aqui alimentando essa nossa comunidade aqui do YouTube, né? E também lá no Instagram também com postagem também. Lá eu tento postar um pouco mais porque é mais fácil a postagem lá do que aqui, que a gente tem que gravar, editar, né? Então aqui dá um pouco mais de trabalho, no YouTube dá um pouco mais de trabalho. Mas eu já tenho 2 ou 3 livros que eu preciso fazer a resenha aqui, né? Que estou esperando aí uma oportunidade para subir também essas resenhas. Já tô com a resenha, já tô com o roteiro pronto para fazer a resenha, mas demanda um pouco mais de trabalho e isso eu vou trazendo, né? Eu tô lendo o Iluminado agora recente, né? Até para poder outubro, né? Nós estamos em outubro. Tem alguns enfeites aqui de Halloween que eu vou fazer uma live lá no Instagram. Provavelmente, não sei se quando esse vídeo subir o live já vai ter rolado no Instagram ou não. Mas já tô aqui nesse esquema já de outubro, né? 31 aí, Halloween. E também é aniversário do canal, né? Dia 31 de outubro foi quando subiu o primeiro vídeo do canal, né? Então, já faz um tempinho, né? Já faz um ano. E só tenho a agradecer a todos vocês aí pela presença e pela participação, pelos comentários. Eu vou fazer um vídeo especial aí de dia 31 para poder tá agradecendo mais pessoalmente aí todos vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.